Então, retomando o nosso diálogo sobre educação infantil. Na educação infantil de hoje, nós trazemos a ideia de a criança como sujeito de direitos. Exatamente, a criança é um sujeito de direitos. Mesmo que esses direitos, eles garantidos por leis, não aconteçam da forma que deveriam acontecer, a criança é um sujeito de direitos. Diferente do passado, século XV, século XVI, a criança ela não tinha fala, não tinha voz, não tinha vez, não tinha representatividade social. Um dos motivos ditos pelos pesquisadores é que a criança, ao chegar aos 7 anos, nem se era esperado. Então a taxa de mortalidade infantil era alta. Talvez seja esse um dos motivos dos quais a sociedade não olhava para a criança como criança, mas sim como homúnculo, o termo que eles dão para a criança adulto ou criança adulto em miniatura. A criança não tinha um olhar social nem da família nem da sociedade. Era objeto de paparicação. Exatamente. A criança servia como paparicação dos adultos. Vocês podem encontrar todo esse diálogo nos livros de História da Educação, Luiz Carlos Brandão, Pedagogia, Pedagogos para Quê?, onde tratam desse olhar voltado para a pedagogia do passado. Como era? Como que acontecia o desenvolvimento dessa criança? Quando a gente estuda História da Educação, a gente se depara com esses termos: homúnculo, adulto em miniatura. Era assim que a criança era vista. E aí, Felipe Fraiboni, nos seus livros sobre educação, ele traz na sua coleção a divisão da infância. Ele traz o olhar da criança social em 3 etapas. A criança homúnculo, que é a que a gente acabou de falar, né, que era o adulto em miniatura. A criança institucionalizada. A criança institucionalizada foi a transição da criança homúnculo. A criança homúnculo passa a ser uma criança institucionalizada. Por que institucionalizada? Quando a criança vai para a escola. Mas aí, lá na escola, a criança já começa a se desenvolver socialmente diante do olhar social. Escola, família, toda a sociedade. Mas a criança é desenvolvida institucionalmente. Lá na escola, a criança vai ser disciplinada, ter bons costumes, bons hábitos, para que ela se desenvolva socialmente e interaja na sociedade de forma correta, tida como correta pela sociedade, principalmente por parte da igreja. Sim, lembrando que os jesuítas era que estabeleciam os padrões disciplinares da educação, porque a nossa educação, lá no passado, era uma educação voltada para os princípios religiosos. Eram os jesuítas que tomavam conta da nossa educação. E a criança passou a ser uma criança institucionalizada. Essa transição a gente pode observar na própria arte. A literatura, as exposições, a própria fotografia. E a transição mostra que foi um marco. Por que um marco? A criança começou a ganhar objetos de criança. Exemplo disso, as roupas. A criança passa a usar roupas de criança. A gente pode observar na arte, assim como a gente observa no século XV, século XVI, a fotografia, as pinturas, que a gente vê a imagem da menina se assemelhando com a imagem da mulher, a imagem do menino se assemelhando com a imagem do homem. A gente vê essa mudança. As roupas de menina, as roupas de menino. E aí onde surgem também as ludicidades, as diversas formas de ludicidade. Então, e aí depois da criança institucionalizada, com a mudança, a contemporaneidade, hoje nós temos a criança de direitos. Sim, a criança de direitos. A educação, então, foi um dos direitos adquiridos. A criança tem direito a se desenvolver na escola. A criança tem direito a estar matriculada, a criança tem, além da Constituição Federal que assegura isso a ela tem outros documentos que irão embasar para que essa educação, esse direito à educação, à saúde, à família,
de fato aconteça. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que inclusive fez agora 30 anos, exatamente, 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos também a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E aí temos os documentos que norteiam, os RCNs, os PCNs, que norteiam a educação infantil. Então a criança hoje é uma criança sujeito de direitos. E agora, qual o documento mais recente que a gente tem para a educação infantil? A Base Nacional Comum Curricular. Exatamente. A Base Nacional Comum Curricular, ela surgiu para nortear a construção dos currículos de toda a educação básica e também, claro, a nossa educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica. E essa educação infantil está muito bem discutida, dialogada dentro da BNCC. Esse documento que precisa ser destrinchado, lido, explorado por nós, pedagogos, pessoas que estão atuando na educação, precisam compreender a importância desse documento para fazer valer e acontecer como deve acontecer. A criança do passado que não tinha fala, que não tinha voz, que não tinha vez, hoje é uma criança que tem um olhar social, um olhar primordial próprio do seu desenvolvimento, do seu protagonismo infantil. É o que nós vamos estar dialogando agora. A BNCC da Educação Infantil traz campos de experiência que precisam ser compreendidos pelos professores que vão atuar na educação infantil. Diferente da criança do passado que não tinha fala, que não tinha vez, não tinha um olhar social, agora é diferente. A criança ela precisa ser ouvida. Ela precisa sim mostrar as suas diversas linguagens. E nós, no decorrer desse curso, vamos estar dialogando principalmente sobre as 100 linguagens da criança. Como assim 100 linguagens da criança? Vocês já ouviram um poema do pedagogo italiano Loris Malaguzzi? Inclusive, a Malaguzzi psicopedagógica, ela se baseia na didática e metodologia de Loris Malaguzzi, esse pedagogo italiano que fez a revolução na educação infantil da cidade de Reggio Emília, na Itália. Convido vocês a pesquisarem, estudar a didática, a metodologia, a pedagogia da escuta de Loris Malaguzzi na cidade de Reggio Emília, na Itália. Navegue nesse mundo, compreenda como que Loris Malaguzzi, no final da guerra, conseguiu construir junto às famílias daquele local uma educação infantil que hoje é referência no mundo todo. A educação infantil de Reggio Emília pode ser chamada de educação de Reggio Emília, da Itália, pode ser chamada de educação infantil malaguzziana, pedagogia da escuta, 100 linguagens da criança, é referência no mundo todo. E um dos autores que está sendo citado diante da Base Nacional Comum Curricular é esse pedagogo italiano, que inclusive é ele que nomeia a nossa Malaguzzi, esta empresa que traz para vocês este curso. Então, a criança como sujeito de direitos na Base Nacional Comum Curricular. Vamos estudar agora como que se dá a Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil, estabelecendo 6 direitos de aprendizagem e 5 campos de experiência. 5 campos de experiência. O professor precisa estar capacitado, ele precisa compreender que campos de experiência são esses. 6 direitos de aprendizagem. Gente, a criança na educação infantil tem direito a 6 direitos de aprendizagem. E nós vamos discutir passo a passo cada um deles agora.